Você já percebeu como algumas histórias não começam com um escândalo, mas terminam parecendo um? Basta um silêncio fora da hora, um cancelamento inesperado e versões que nunca se encaixam completamente para algo aparentemente simples virar um problema muito maior. Foi exatamente assim que os nomes de Gustavo Lima e Thiago Brava passaram a ser ligados numa polêmica que ninguém explicou por inteiro. Em poucos dias, comentários começaram a circular, compromissos foram desfeitos e o clima nos bastidores do sertanejo mudou. Quanto mais tentavam esclarecer, mais dúvidas surgiam. E é aí que a pergunta fica inevitável. Isso foi apenas um mal-entendido ou existe algo que nunca chegou ao público? Neste vídeo, a gente não vai trabalhar com boatos soltos ou manchetes apressadas. Vamos juntar as peças, observar o que foi dito, o que ficou no ar e entender por que essa história ganhou tanta força, mesmo sem uma confirmação direta das supostas mensagens. Antes de continuar, já deixa o like, considere enviar um Super Thanks e se inscreve no lado B das estrelas. Isso ajuda o YouTube a entregar esse tipo de conteúdo para mais pessoas que gostam de olhar além da superfície. E fica comigo até o final, porque os detalhes mais reveladores dessa história estão justamente nos silêncios que quase ninguém comenta. Para entender por que essa polêmica ganhou tanta força, é preciso ir além do fato isolado e olhar para a imagem pública que cada um construiu ao longo do tempo e para aquilo que o público espera dessas figuras. Gustavo Lima não é apenas um cantor de sucesso, ele se consolidou como uma marca dentro do sertanejo. Grandes palcos, números impressionantes, postura confiante e uma imagem de controle absoluto da própria carreira. Para muita gente, ele representa o topo do gênero, alguém que parece sempre um passo à frente, blindado contra ruídos e crises. Quando um nome assim se envolve, mesmo que indiretamente, em qualquer polêmica, o impacto é imediato. Não porque seja comum, mas justamente porque não combina com a imagem construída. Thiago Brava, por outro lado, sempre ocupou um espaço diferente, menos formal, mais irreverente, com uma comunicação mais solta e um estilo que flerta com o humor e a provocação. Isso faz com que o público o enxergue como alguém mais imprevisível, mais próximo do improviso e menos preso a protocolos rígidos. Essa diferença de posicionamento cria um contraste poderoso quando os dois nomes aparecem ligados na mesma história. O sertanejo, de forma geral, é vendido ao público como um ambiente de parceria, união e bastidores relativamente harmoniosos. As colaborações frequentes, os discursos de amizade e a ideia de família sertaneja reforçam essa percepção. Por isso, quando surgem rumores de conflitos internos, cancelamentos sem explicação clara ou desconfortos nos bastidores, o estranhamento é imediato. Algo foge do roteiro esperado. E é aí que as perguntas começam a se acumular. Por que agora? Por que desse jeito? Por que ninguém explica tudo de forma direta? Quanto mais lacunas existem, mais o público tenta preenchê-las por conta própria. Nas redes sociais, esse processo acontece em velocidade máxima. Comentários se dividem rapidamente entre quem minimiza a situação e quem enxerga sinais de algo maior. Frases como "isso é exagero" convivem com "ninguém faz isso sem motivo". O problema é que, nesse ambiente, a falta de informação não gera cautela, gera especulação. Prints sem origem confirmada, relatos de bastidores passados por terceiros e interpretações pessoais começam a circular como se fossem peças oficiais da história. O contexto se perde, mas a narrativa ganha força. E uma vez que se estabelece, torna-se difícil revertê-la, mesmo que novas informações surjam depois. Esse é o ponto em que muita gente se identifica. Quem nunca viu uma situação ser julgada antes de ser explicada? Quem nunca percebeu que o silêncio, muitas vezes estratégico ou jurídico, é lido como culpa? Ou que uma fala cuidadosa, pensada para evitar conflitos maiores, acaba sendo interpretada como tentativa de esconder algo? Essa identificação é o combustível que mantém a polêmica viva. Não se trata apenas de curiosidades sobre famosos, mas de um mecanismo humano, a necessidade de sentido, de conclusão, de escolher um lado quando a história parece incompleta. Quanto menos respostas claras existem, mais espaço há para interpretações, e é exatamente nesse espaço que esse tipo de controvérsia cresce e se sustenta.
No fundo, a força dessa polêmica não está apenas no que foi dito ou supostamente dito, mas no choque entre imagens públicas, expectativas do público e silêncios que nunca vêm acompanhados de explicações completas. É aí que a história deixa de ser apenas sobre duas pessoas e passa a revelar muito sobre como narrativas são construídas, consumidas e amplificadas no mundo do entretenimento. Essa história revela muito sobre como funcionam os bastidores da fama atualmente. Não é preciso um escândalo confirmado para que uma reputação seja colocada em xeque. Basta uma sequência de silêncios, interpretações e conteúdos fora de contexto. As redes sociais aceleram tudo. O público não espera investigações completas ou versões oficiais detalhadas, quer respostas rápidas, e quando elas não vêm, cria as próprias conclusões. Nesse cenário, artistas precisam escolher entre falar demais e alimentar a polêmica ou falar de menos e deixar que outros falem por eles. Outro ponto importante é como o ambiente profissional se mistura com o pessoal. Um desconforto privado pode rapidamente se tornar um problema público, e uma vez que isso acontece, o controle da narrativa praticamente se perde. Mais do que sobre Gustavo Lima ou Thiago Brava, essa história fala sobre exposição, pressão e a fragilidade da imagem pública. Mostra como qualquer pessoa famosa está sempre a poucos passos de uma crise, mesmo quando não há provas claras de irregularidade. No fim das contas, a polêmica entre Gustavo Lima e Thiago Brava mostra que no mundo do entretenimento nem tudo é exatamente como parece. Entre mensagens supostamente vazadas, versões desencontradas e silêncios estratégicos, o público acaba consumindo fragmentos de uma história muito maior. O lado B das estrelas existe justamente para isso: olhar além do que vira manchete, questionar narrativas prontas e entender o que fica escondido nos bastidores. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, essa polêmica foi inflada pelas redes sociais ou realmente existe algo que nunca foi totalmente esclarecido? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa o like e sugere nos comentários qual celebridade ou história você quer ver no próximo vídeo. No próximo episódio, vamos analisar outra situação recente que também levantou dúvidas sobre até onde vai a verdade e onde começa a narrativa. Até o próximo vídeo.